uma imagem de Cristo que foi esculpida em 1682 e que tem uma história obscura. É uma imagem em que Cristo está na cruz e é o momento em que ele está prestes a morrer. Então não é o Cristo morto, mas é o Cristo em momento de expiração. Então é o momento da passagem. Essa imagem foi encomendada a esse escultor. E ele então começa a pensar como é que ele vai desenhar, como é que ele vai fazer o esboço para depois então transformar isso numa escultura, que afinal de contas havia sido uma encomenda e pagava-se muito bem à época. E ele não consegue imaginar como seria o Cristo no momento da morte, no instante que ele perde ali a vida. Na história que o João Cabral conta a ela, o escultor ele tem duas possibilidades. Ou ele vai assassinar alguém para ver como é que essa pessoa fica no instante da morte, ou então ele vai ver alguém morrendo e também vai ter ali aquela imagem. Só que por algum motivo ali na história do João Cabral, ninguém estava morrendo por ali e então ele vai acabar cometendo um assassinato. Ele vai matar uma pessoa para ver o momento então da morte e então ele vai fazer o esboço e transformar na escultura. E é isso que o escultor vai fazer. Só que, quando a escultura vem a público, quando ela é inaugurada, apresentada a toda a população, as pessoas começam a ficar incomodadas porque eles reconhecem na figura do Cristo, que está ali na cruz no momento da sua morte, eles reconhecem o cigano cachorro. E cachorro não é o nosso cachorro, tá? Nós estamos falando de Espanha, então o cachorro, nosso doguinho, é o perro. Ali é cachorro mesmo. Eles vão identificar esse cigano, o cigano cachorro. E esse cigano era um andarilho, um homem que estava ali pela comunidade, todo mundo meio que conhecia. Então eles olham para aquele Cristo e imediatamente eles dizem, mas é o Cristo cigano, é o cigano. Então a imagem ficou conhecida como Cristo cigano. A autora, a Sofia, ela vai ficar encantada com essa história que o João Cabral narra para ela. Percebam, é uma história de morte e a Sofia escreve sobre vida. Mas ela fica tão encantada com isso e o sentimento que eu já havia mencionado ali, esse sentimento de perda, de sofrimento humano e de, inclusive, solidão, esse sentimento já estava nela, ela já queria escrever sobre isso, ela já tinha o desejo de escrever sobre isso, mas ela ainda não tinha encontrado uma história adequada para isso. E João Cabral, então, entrega para ela essa belíssima história e, então, ela vai escrever os seus poemas. O poema, então, é uma narrativa, não dá para ler este livro de forma aleatória, você tem que fazer a leitura de forma corrida, então cada um dos poemas vai narrando uma parte dessa história. A gente vai encontrar aqui, além dessa história que João Cabral conta para ela, a gente vai encontrar toda uma inspiração em João Cabral. João Cabral é o poeta engenheiro, é aquele que vai ter disciplina, austeridade, rigor formal. Nenhuma palavra no poema de João Cabral sobra. Nós temos ali a grande obra dele, que é o Morte e Vida Severina, que vai ser o alto, o alto de Natal, em que os retirantes, então, estão se preparando ali para a noite de Natal, estão procurando um espaço para vivenciar a noite de Natal. Ele vai escrever com rigor, com formalidade, com austeridade. Nenhuma palavra vai sobrar no texto do João Cabral. Ele é o poeta engenheiro, ele é o poeta da pedra. E a Sofia se inspira nessa dureza de forma, nesse rigor de forma, para escrever o poema que vai narrar a história aqui do escultor que mata o cigano para poder ter a inspiração para a sua obra. Eu vou ler os poemas com vocês para que vocês possam ir reconhecendo tanto a narrativa, a história que está sendo contada, e esse aspecto formal, como ela é precisa na escolha das suas palavras.